Me diz uma coisa aí, você acredita em sorte? Será que as coisas boas que acontecem na minha vida são por causa da sorte? Será que essa situação difícil que você está enfrentando aí hoje é porque você entrou numa onda de azar? Se você está confuso e quer respostas para essas perguntas, então não saia daí, porque eu sou a Fana Lopes e eu vou te mostrar o que a Bíblia ensina sobre essa questão de sorte e azar. Você está curioso? Então vem comigo! Tem muita coisa que acontece na nossa vida que deixa a gente sem resposta, não é? E a gente fica ali buscando uma explicação que talvez a gente nem encontre, pelo menos não nesse momento, não agora. A situação é tão difícil que parece que seria impossível que Deus, o nosso Pai, tão amoroso, Ele fosse permitir alguma coisa tão ruim e tão devastadora na nossa vida. O fato é que todos nós passamos por momentos bons, mas também enfrentamos momentos ruins, momentos difíceis. E é por isso que a gente precisa aprender a lidar também com o dia mau. Na verdade, a gente precisa entender que até nesse momento difícil, Deus tem um propósito. É fácil? Claro que não é. Tem situação que é tão difícil que parece que fica tudo embaçado, sabe? Sabe quando você está dirigindo numa pista e você não consegue enxergar nem um palmo na sua frente? É mais ou menos assim. Tem momentos em que a visibilidade é zero e nessa hora fica difícil enxergar que exista um propósito de Deus ali naquela situação. Quando você perde um filho, por exemplo, quando você perde o seu emprego, ou quando você recebe o diagnóstico de uma doença grave, Senhor, qual é o propósito nisso tudo? Às vezes a gente para e diante da dificuldade a gente se pergunta dessa forma. E por mais que a gente saiba que nada acontece sem a permissão de Deus, por mais que a gente saiba que Ele está no comando de todas as coisas, é como se na prática a gente ficasse ali, esperando uma explicação da parte de Deus para aquilo tudo que a gente está vivendo. E nesse momento em que a fé da gente fica abalada, nesse momento em que eu não tenho respostas, todas as respostas ou as explicações que eu gostaria de ter, então chega alguém para a gente e diz assim, que maré de azar, hein? Ou então, que falta de sorte. O fato é que tem muita gente convencida de que as coisas que acontecem na vida são totalmente aleatórias. Se alguma coisa trágica acontece, essas pessoas acham que simplesmente elas estavam no lugar errado, na hora errada. Mas se alguma coisa muito boa acontece, então é porque o universo estava conspirando totalmente em favor delas. E aqui eu quero deixar uma dica para você. Não seja um prisioneiro do acaso. Você não precisa ser refém das crenças que ensinaram para você desde que você era pequenininho. Deve ser muito difícil ficar nas mãos de qualquer coisa que te acorrenta, que te aprisiona. A pessoa que vive assim, ela já acorda pensando se naquele dia o universo vai conspirar ou não em seu favor. Então, para dar uma forcinha para o universo, ela vai ter que fazer umas coisinhas que ensinaram para ela. Então ela vai ter que usar uma roupa dessa ou daquela cor para ter sorte no amor. Ela vai ter que entrar na empresa com o pé direito para garantir a vaga de emprego. Ela vai ter que bater na madeira, sei lá quantas vezes, para afastar a onda de azar dos negócios dela, dos relacionamentos dela. E tomara que no caminho para o trabalho ela não encontre um gato preto, porque ensinaram para ela que isso é presságio de má sorte. Deus quer que você seja livre para vestir a roupa da cor que você escolher, da cor que você quiser, livre para entrar na empresa ou em qualquer lugar com o pé direito ou com o pé esquerdo. Livre para encontrar um gato preto aí pela rua e ainda conseguir fazer um carinho nele.
Olha o que Paulo falou na carta que ele escreveu aos Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 1. Ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, por que a gente fica aí procurando correntes para se aprisionar de novo? Então, não seja escravo de crenças que, na verdade, não tem nenhum poder para te garantir que o seu dia vai ser bom ou que vai ser ruim. Quando Deus te criou, Ele não te largou por aí à mercê do acaso, da sorte, do azar. Ele não disse para você se agarrar a coisas e a crenças que poderiam te garantir uma vida com mais sorte. Você quer mais uma dica? Tudo o que acontece no universo é diretamente causado por Deus ou é permitido por Ele, de acordo com a vontade soberana dEle. Nenhum detalhe é pequeno demais para ficar fora do controle de Deus. Deus não precisa que você esteja usando uma roupa dessa ou daquela cor para que você seja abençoado por Ele. E ainda que você bata na madeira, não sei lá quantas vezes, você não vai conseguir afastar acontecimentos ruins da sua vida. Porque quer você queira ou não, eles vão acontecer, porque eles também fazem parte do projeto que Deus arquitetou para mim e para você, para a nossa vida. O que a gente precisa entender é que muitas vezes essa onda de azar, como muita gente gosta de chamar, esses acontecimentos ruins e às vezes uma sequência deles, né? Eles podem ser simplesmente a colheita de péssimas escolhas que a gente fez em algum momento da nossa vida. E aí não tem para onde a gente correr. Fez escolhas ruins? Deus permite que as consequências dessas escolhas venham sobre a nossa vida. Você é livre para escolher, mas você se torna prisioneiro das consequências das escolhas que você fez, que você faz. Se em algum momento da sua vida, por exemplo, você escolheu andar com amizades ruins, ter relacionamentos que não eram saudáveis, uma hora essa fatura vai chegar. E quando ela chegar, não tem como colocar isso na conta de Deus, na conta do acaso, na conta da cor da roupa que você estava usando. Então a gente precisa discernir muito bem algumas coisas. Como é que Deus age? O que acontece, o que aconteceu ou o que está acontecendo de ruim na nossa vida, mas que a gente consegue identificar que foi colocado, essa situação, né, foi colocada pelas próprias mãos de Deus. Uai, Fana, Deus pode colocar situações difíceis para a gente ter que enfrentar? Claro que pode. Você lembra da história de Jonas? Está lá no capítulo 1, no versículo 4, tem uma coisa bem interessante. A Bíblia diz que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, ou seja, aquela grande tempestade não foi um mero acaso, não foi azar, não foi porque Jonas viu um gato preto ou porque ele entrou naquele barco, naquela embarcação com o pé esquerdo. Aquela tempestade, ela foi colocada ali por Deus para um grande propósito, fazer Jonas pegar a rota certa. Em tudo que Deus faz, existe um propósito, sim, ainda que a gente não veja, ainda que a gente não consiga entender, mas existe também a vontade permissiva de Deus. Tem luta que a gente está enfrentando que ela não foi trazida para a nossa vida pelas mãos de Deus. Muitas vezes, esse problema tão difícil que a gente está enfrentando nada mais é do que o fruto das nossas próprias escolhas. Então não é porque você passou debaixo de uma escada que você está aí agora nessa onda de azar. E aqui fica mais uma dica para você. O que você está chamando de onda de azar pode ser só uma colheita de péssimas escolhas, como eu falei. Apesar do nosso livre arbítrio, do poder de escolha pessoal de cada um de nós, Deus sempre vai ter um comando soberano sobre todas as coisas.
Algumas coisas que acontecem com a gente são realmente difíceis de suportar, não é? Mas o nosso consolo é saber que todas essas coisas, as boas e as más também, elas trabalham em conjunto no plano de Deus para um bem maior, que talvez agora os nossos olhos ainda não consigam enxergar, a gente não consiga perceber. Passar por coisas ruins não quer dizer que eu seja uma pessoa azarada ou que Deus não se importe comigo. Para nós cristãos, não existem ações aleatórias, mas a gente crê que todas as coisas elas são direcionadas pela vontade de Deus e que Ele é o condutor da história da humanidade, da história humana, né? Por isso, nada acontece por acaso. E o que eu estou falando aqui está lá no texto da carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus. Ou seja, daqueles que ouvem a voz de Deus, que guardam a palavra de Deus no coração, que buscam a direção de Deus, que confiam e esperam nele, daqueles que obedecem à sua voz. Para essas pessoas que amam a Deus, que guardam os seus mandamentos, como diz a Bíblia, Ele faz até um mal se converter, se transformar em um bem. E eu gosto de ilustrar esse texto da carta de Paulo aos Romanos com uma historinha muito interessante, que diz que um rei foi caçar com o seu súdito e esse súdito era um homem muito temente a Deus. Sempre que ele tinha oportunidade, ele falava para esse rei sobre como Deus é bom o tempo todo, sobre como Deus é maravilhoso. Então eles saíram e durante a caçada, eles foram surpreendidos por um animal muito feroz que atacou o rei. Então o rei ficou muito assustado e pediu ao súdito dele que clamasse a Deus pela vida dele. E realmente Deus ouviu o clamor daquele súdito e preservou a vida do rei. Mas aquele animal, ele comeu um dos dedos desse rei. O rei então ficou muito furioso e mandou prender esse súdito por 30 dias na masmorra. Acho que ele queria que o súdito defendesse melhor, né, esse rei. E alguns dias depois, o rei foi novamente para uma outra caçada. Mas aí ele se perdeu na mata e acabou sendo capturado por uma tribo de canibais que queriam devorar esse rei. Mas quando eles perceberam que faltava um dos dedos do rei, eles o soltaram, porque entre esses canibais havia a seguinte regra: para ser devorada, a presa precisava estar em perfeitas condições, ela precisava estar intacta e o rei estava sem um dos dedos. Então, depois que o rei foi solto pelos canibais e depois de andar muito tempo pela mata, esse rei chegou lá no palácio e a primeira coisa que ele fez foi ir até aquele súdito que ainda estava preso. Ele disse assim: eu estou muito arrependido por ter feito isso com você. Eu vim aqui para te soltar. O súdito então ficou muito feliz e disse assim: Deus é bom o tempo todo e tudo o que Ele faz é perfeito. Então, o rei, vendo esse súdito falar assim, ele disse para esse súdito: mas se Deus é tão bom, por que Ele permitiu que eu te prendesse? E o súdito respondeu assim: meu rei, se eu não estivesse preso aqui, eu estaria com o Senhor nessa caçada. E como eu tenho o corpo perfeito, eu estou em perfeitas condições, eu teria sido devorado por aqueles canibais. Você lembra da história de José? Ele foi vendido pelos próprios irmãos para viver como escravo no Egito. Aí a gente olha para esse capítulo da história de José e diz assim: como é que Deus permitiu tanto sofrimento na vida desse moço, gente? E foi muito tempo de sofrimento, até que lá na frente, José percebeu que o plano de Deus não era só sobre ele, mas era sobre todo o povo de Deus. Deus transformou todo aquele sofrimento em triunfo, não só para José, mas para todo um povo, para toda uma nação. A nossa visão, ela é limitada demais e é por isso que a gente não consegue enxergar
que o plano de Deus é bem maior, bem mais alto, como diz lá em Isaías, né? E que não é só sobre mim ou sobre você, mas é sobre toda a humanidade. Enfrentar momentos difíceis, momentos de dor, de choro, não tem nada a ver com uma onda de azar, nem com falta de sorte, nem com passar debaixo da escada ou com tantas outras crenças inúteis que só escravizam o nosso coração. Não tem nada a ver com isso. Os dias maus, eles também fazem parte do processo, porque o ouro, para ser purificado, ele precisa passar pelo fogo, pela prova. Cada situação, cada prova, cada deserto que a gente vive, que a gente enfrenta, tem um único objetivo: nos aperfeiçoar, como aconteceu com José do Egito, para que a gente esteja preparado para participar, né, como cooperadores, como fiéis colaboradores do plano original de Deus, não só para nós, não só para mim, não só para você, mas para toda a humanidade. Hoje talvez a gente não consiga perceber, mas lá na frente a gente vai olhar para trás e vai dizer assim: agora eu sei, agora eu entendo por que eu precisei passar por tudo aquilo. Agora eu entendo que não era só sobre mim, porque Deus ele não tem um plano egoísta ou exclusivista, mas ele envolve e ele abraça nesse plano todos os seus filhos. Amém? Você gostou desse vídeo? Então compartilhe, mande aí para os seus amigos, para os seus grupos e deixe para mim aí o seu comentário, o seu joinha. E se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora. Gente, é de graça! Isso é muito importante para que você receba todos os meus vídeos e principalmente para que a gente esteja aqui juntinhos de novo na próxima semana vivendo a Palavra de Deus. Muito obrigada pelo carinho da sua companhia. Um super beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.